comunicação. Então vale a pena. Muito com a situação. Olá! No programa Em Discussão de hoje vamos falar do bem viver e o que ele influi na religião. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o Rafael Pinto, que é coordenador do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, e também o senhor Jair Alves, que é pastor da Igreja Metodista. Sejam bem-vindos à TV Alesp, aqui é a Rede Alesp. Rafael, conta um pouquinho como funciona o bem viver através da religião. Na ótica da matriz africana, o bem viver significa estabelecer uma relação harmoniosa com a natureza e, obviamente, com todas as pessoas. Nesse sentido, quando nós pensamos essa possibilidade e numa sociedade como a brasileira plural, o bem viver ele aponta na ótica da cultura da paz, essa harmonia entre os seres humanos e a natureza, o meio ambiente e a relação com a sociedade. Nós apontamos que o bem viver está dentro dessa visão de mundo, dessa forma que a ancestralidade africana demarcou no espaço brasileiro. Agora, pastor Jair, com a diversidade de religiões, como ele falou, a pluralidade que nós temos aqui no Brasil, como alcançar esse bem viver? Como, na sua ótica, isso pode acontecer? Olha, nossa compreensão, a partir da minha tradição, naturalmente, é de que o Brasil, apesar de ser de maioria, vamos dizer, católica, romana e também hoje um grande número de evangélicos no país, a impressão é que se pode dizer que o Brasil é cristão. Mas como a minha igreja é uma igreja missionária, assim, evangelizadora, se instalou aqui no século XIX, final do século XIX, veio para cá porque considera que o Brasil não é cristão. A América Latina, ela não é cristã. Ela é toda recortada por diferentes religiões, por deuses e deusas. Houve um tempo em que dizer que o Brasil não é cristão, que a América Latina não é cristã, seria uma ofensa. Uma ofensa. Não, mas eu não acredito nisso. Eu acho que não. Então, essa pluralidade, essa diversidade, ela precisa ser reconhecida, precisa ficar clara, ela precisa ficar muito evidente. Então, senão nós não poderíamos conviver de modo harmônico se a gente não reconhece o outro, né? Agora, é lógico, no Brasil, né, tem a liberdade religiosa, né? Mas eu gostaria de saber o que pode ser feito, Rafael, pastor, o que pode ser feito em termos de políticas públicas para cada vez mais que o brasileiro tenha a sua liberdade religiosa garantida. Na ótica da matriz africana, falando sobre isso, acho que talvez eu vou falar de algo que é simbólico para qualquer religião, a água. Hoje nós passamos, por exemplo, no Brasil, nós estamos passando por um processo de avanço do neoliberalismo brutal, né? O programa que está colocado, inclusive o ultra neoliberal, isso que se fala hoje de privatização da água. Se nós olharmos a questão geográfica do país, a questão territorial brasileira, parece um absurdo, é um absurdo falar na privatização da água. Imaginemos um cenário onde a água seja toda, ela já de uma certa forma, ao pagar a taxa da água que nós pagamos, a água já se transformou numa mercadoria, ela é uma mercadoria. Imagina se naqueles espaços públicos como cachoeiras, espaços livres, entendeu? Você tenha isso na ótica da privatização. Então, nesse sentido, o Estado
ele interfere negativamente nessa ideia de termos, de um lado, o reconhecimento da pluralidade, por um outro lado, aquela situação básica que a religiosidade, a espiritualidade precisa se expressar. Nós passamos por um processo, a tendência que demonstra isso é que nós teremos muita dificuldade de viver isto. Então, quando nós estamos hoje abrindo esse espaço de dialogar sobre a defesa do bem viver e fazendo um pouco com o pastor Jair aqui um diálogo interreligioso que, para nós pensarmos a liberdade religiosa no Brasil, nós temos que pensar a questão da interreligiosidade e mais, no caso da expressão da espiritualidade africana, afro-brasileira, mais ainda, porque o Estado nunca o reconheceu. Nós, para falarmos desta liberdade, tivemos em vários momentos, recente, digamos até pós-Constituição de 88, que é algo de 31 anos, que nós começamos a ter um pouco mais de respeito por parte do Estado no sentido da nossa liberdade de culto. Entendo. Agora, é importante, né, dentro desse assunto, né, qual que é o significado da pluralidade, né, de religiões? Como conviver com essa pluralidade, evitando preconceitos, evitando intolerâncias? Quais as ferramentas? Eu vejo que uma delas é a própria informação, é a própria comunicação, né? Olha, do meu ponto de vista, é necessário conhecer o outro, saber o que é o outro. Se nós temos a possibilidade, eu falo no meu caso específico, a minha família, do ponto de vista religioso, ela é plural. Ela tem evangélico, ela tem budista, ela tem umbandista, ela tem candomblessista, ela tem católico, entendeu? Eu falo, na minha família é isso. Então, se eu consigo entender... E acontece preconceito na própria família, Rafael? Não, nesse sentido, absolutamente, absolutamente. E o cenário no Brasil, como é que você vê? O cenário do Brasil é mais complicado. Nós estou trazendo um pouco, dialogando com você, como é possível. Então, eu saio da situação micro, porque, na verdade, não adianta nós falarmos de forma ampla, mas se você traz num espaço micro, que eu falo que a questão da própria organização familiar, você tem esta convivência e um aprendendo com o outro, se nós ampliarmos esse processo, a tendência é que nós tenhamos um país, um Estado, uma sociedade efetivamente mais tranquila. Agora, não é fácil, não é por causa das diversas interpretações, mas o conhecimento, os valores humanos que precisam ser respeitados e respeitados por todos, é importante falar sobre isso, quando nós falamos que agora nós tivemos, no dia 10 de dezembro, 71 anos de comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se nós falarmos a liberdade religiosa como um direito humano que o Estado tem que preservar e respeitar, na medida em que o Brasil é signatário disso, é um caminho, é lógico que é o caminho, óbvio, para que nós chegamos a essa condição de convivência humana e social. Agora, pastor, qual que é o papel hoje do líder religioso nessa convivência? O papel, eu acho que é fundamental. As religiões, eu acho que ela perde totalmente a sua relevância, a sua importância dentro da sociedade para toda e qualquer atividade, inclusive construindo a paz, para construir um ambiente assim de bem viver. Um líder religioso, ele precisa, é fundamental, ele joga um papel muito importante na medida em que ele, como disse o Rafael, na medida em que ele admite o outro, reconhece o outro, que é diferente dele, né, da religião dele. Então, esse reconhecimento, não é, do outro
é fundamental para que haja efetivamente em primeiro lugar, é isto. Agora, conviver com a alteridade ou com o outro é o nosso desafio, é o nosso desafio. Eu acho que cada religião tem que, dentro da sua própria tradição, buscar formas, né, de convivência. Por exemplo, no meio evangélico, no meio protestante, a minha igreja é de tradição assim, protestante, de uma igreja histórica, de um protestantismo tradicional, né? Existe uma pesquisa teológica em busca de construir uma doutrina, uma teologia que realmente tenha essa qualidade plural, né? Um pluralismo teológico, né? De reconhecer que Deus, não é, que é o fundador da nossa religião, que é Jesus, ele, se você voltar às raízes e ver lá na Bíblia, você reconhece que existe na essência do divino uma pluralidade, não é? Um dos títulos do sagrado, né, na Bíblia é Elohim. Elohim é pluralidade. O próprio Deus, na sua essência, ele carrega em si, na sua essência, uma pluralidade, uma comunidade, não é? Então, estar aqui ao lado do Rafael e ao lado dos telespectadores aqui é perfeitamente... Nós estamos em casa, não é? Nesse aspecto. Agora, construir essa visão do ponto de vista teológico é uma tarefa importante, nós temos que fazê-la, é desafiadora, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar isso. Eu, pelo menos na minha trajetória, busco isso. Agora, como é que é o cenário brasileiro em relação ao exterior? Aqui a gente admite mais a pluralidade, os outros países também são avançados nessa questão, de repente nós estamos atrasados. Qual que é o cenário que vocês veem? Olha, em todo o mundo, eu acompanho pela imprensa, essa na área social, política, né? Que nós estamos percebendo, estava até conversando aqui um pouco antes com o Rafael, nós estamos entrando num momento de grande dificuldade, em que os discursos políticos, geopolíticos, eles estão sendo construídos agora mais recentemente, numa linha assim de construir uma coisa uniformizada, né? Chapada, sem admissão da pluralidade, né? Então, quando existe pluralidade, existe, na verdade, caos, né? Existe, na verdade, desarmonia, desarranjo. Essa ideologia moderna aí, assim chamada neoliberalismo, seja que nome receber, no modo de produção econômica atual, ele defende a liberdade, um liberalismo radical, exagerado, mas essa liberdade me parece que leva ao caos. E aqui é bom a gente lembrar do que significa plural, como você está dizendo. Plural sim, caótico não. Então, eu acho que esse é o grande desafio, reconhecer a alteridade, reconhecer o outro, reconhecer a cultura do outro e, ao mesmo tempo, conviver harmonicamente. Se você perguntar como que se constrói a harmonia, eu acho que essa ideologia moderna, assim apelidada neoliberal, cultura neoliberal, ela tem uma receita para conviver em harmonia. Sabe qual é a receita? Isso está se dando entre evangélicos e religiões de matriz africana. Por exemplo, a receita atual, não é, hegemônica, é a seguinte: nós vamos garantir para a matriz africana. O Estado parece que caminha, infelizmente, caminha de uma forma errada. Ele quer construir a harmonia assim: dá para as religiões de matriz africana defesa, garantir a liberdade deles no sentido de dar a eles proteção, escudos, e para os evangélicos, mesma coisa, não é? Dar a nós armas, escudo, proteções, para que entre nós
não haja uma cultura de paz, para que entre nós reine uma relação de armistício, trégua, no sentido de que cada um, não é, na sua, de um positivismo exagerado, violentíssimo, quer dizer, nos joga num proselitismo violento. Isto não vai dar certo. Esta receita não vai dar certo, na minha opinião. Agora, pastor, indo por essa análise que você passou, é legal a gente deixar claro uma coisa: isso é um problema mundial ou essa tendência vocês veem aqui no Brasil? Principalmente da política querer adotar uma linha só religiosa. Esses sinais, vocês veem aqui ou é mundial? Na minha visão, eu acredito que é uma onda que não é só no Brasil, ela é mundial, não é? Eu acredito que a própria ideia, não é, de lateralismo, multilateralismo, não é, e já passa por essa questão que você está dizendo. Eu acredito que é mundial, não é? A tendência de se polarizar na política, na cultura, eu acho que na religião também vai chegar essa polarização. Agora, Rafael, muitas religiões têm até origem brasileira mesmo, né? Como é essa essência aqui no Brasil, entendeu? Que o Brasil tem religiões com essência totalmente brasileira, né? De uma certa maneira, o que nós chamamos de brasileiro, se nós olharmos as três matrizes, a indígena, a europeia e a africana, o que nós podemos chamar de brasileiro é algo que é construído, digamos, neste processo, levando em conta a cultura como algo dinâmico, que eu vejo nesse sentido, mesmo em relação à questão africana, porque quando você toca, que eu quero dialogar um pouco com a questão anterior, quando você toca, que é um momento que nós vivemos no mundo hoje, século XXI, com essa possibilidade de comunicação ampla, onde talvez seja um momento em que as diversas civilizações, pensando o Oriente, a Europa, o próprio continente africano, talvez nós não tivemos uma possibilidade de interrelacionamento de civilizações como nós estamos tendo hoje, e até no sentido de conhecer o outro. Esta possibilidade, no caso específico, pensando no nosso país, tem levado a fortes ebulições. Ebulições que eu falo assim, tem dado condições de nós refletirmos esse processo. No caso, nós falando bem das matrizes africanas. Falando das matrizes africanas, a possibilidade de dar um tratamento igualitário e de cidadania plena é algo que nós estamos discutindo, é recente. É recente. Por exemplo, o diálogo interreligioso. Nós estamos fazendo um esforço muito grande, é algo de poucos anos, não sei quantas décadas, pequenas décadas. Podemos, se quiser, dar um marco sobre isso. Eu acho que faz uns 10, 20 anos que nós começamos a falar de diálogo interreligioso. Agora, qual que é a importância desse diálogo, né, Rafael? A importância desse diálogo é essa disposição de construir uma sociedade melhor, um Estado que reflita o que essa população que está, no caso específico do Brasil, ela está. Nosso esforço é esse. Nesse processo, estamos num processo radical de construção, que tem nos levado a reflexões, a estudo, a dialogar com o outro, a ver que aquilo que efetivamente pulsa na sociedade, ela expulsa e que não há possibilidade de mascarar. Por exemplo, algo que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento. Que lugar que nós temos, pensando a área de comunicação no Brasil, com este debate, com esta preocupação? É algo
relativamente novo, de colocar em debate as pessoas para debater e dialogar com um número grande de pessoas. Está aqui a matriz africana e está aqui, nós estamos aqui, o protestantismo, como fala, o pastor fala assim, protestantismo tradicional. Que maravilha que nós estamos tendo isso, mas nós estamos dialogando entre nós aqui, entendeu? E com todos os espectadores, que nós estamos abrindo esse espaço. Então nós estamos nos fazendo um esforço de educação ampla, de reflexão ampla, para que nós consigamos, entendeu, dar passos importantes, sérios, significativos neste caminho. Que nós colocamos esse tema, a defesa do bem viver. Por que a defesa do bem viver? Porque é a única possibilidade da humanidade procurar um caminho no reconhecimento amplo, não só específico, como eu saí de um exemplo familiar, pensando o Estado e pensando a relação de civilizações que nós temos hoje no mundo e que nós temos que fazer esse esforço. A humanidade não tem outra alternativa senão de reconhecer as suas diferenças e respeitar em si. Ah, isso é complicado, parece que é uma utopia. Isso não é uma utopia. Não é uma utopia. Porque se fosse utopia, eu não teria dentro de casa o budismo na minha família. Então, o budismo é a minha família. Que coisa mais... Se perceber as nossas relações com o Oriente, por exemplo, ela é recente. Ela é do início do século passado e que os orientais trouxeram o budismo para cá. E o budismo está se ampliando aqui de uma maneira bastante interessante. Então, o diálogo entre civilizações é possível. A relação entre o diálogo interreligioso, ele está calcado nesta esperança, nessa disposição, nessa vontade, entendeu? Por exemplo, nós falamos, no nosso caso, nós falamos muito em Oxalá, né? Que é o orixá, o vodum, o inquice, que na matriz africana dá o sentido de paz, né? Expressa a paz na nossa compreensão ancestral. Agora, é importante a gente salientar e perguntar, dentre essas religiões que estão no Brasil, essa pluralidade, existe alguma que é mais conservadora, que não aceita o diálogo com as outras religiões? Na verdade, já se tentou o diálogo e não conseguiu? É importante a gente ter esse registro. Olha, do meu ponto de vista, a questão é ideológica, de interpretação. Não dá para você, por exemplo, cravar que quem é um quimbandeiro, por exemplo, que ele é um radical, que ele não quer o diálogo. Não dá para falar sobre isso. Como não dá para generalizar e falar cada assim pessoa, cada personagem na história. O pentecostal também é um radical que não quer isso. Você tem setores, entendeu? Que isso faz parte do processo de construção e de tentativa de construção de caminhos, faz parte do processo de algumas polarizações. Mas não dá para dizer, olha, não há diálogo, não queremos diálogo, não é isso, é um processo. Eu acho que mesmo os que se radicalizam no sentido de construir barreiras, de apartar, entendeu? No sentido de trabalhar com a lógica que é o processo, a colonização, o processo de colonização foi isso, foi uma lógica da dominação. Hoje nós estamos dialogando de outra maneira, como nós superamos a lógica de dominação que foi até então existente. Nessa lógica de dominação, de repente você tinha uma religião de interesse na época. Sim, relacionada com o Estado, a maneira como os europeus chegaram aqui nas Américas. Chegaram nas Américas trabalhando com a lógica da dominação dos outros povos, e, inclusive de extinção das civilizações. Viu o que ocorreram com a civilização indígena, a escravização dos africanos, entendeu? Então, é a lógica da dominação. Eu creio que este processo, nós questionamos esse processo. Queremos construir
uma sociedade mais justa, mais igualitária. É nesse plano que nós temos debatido. E a religião não tem como, as diversas formas existentes, não tem como não dialogar por esse caminho. Agora, é importante, né, a gente salientar a você, telespectador da Rede Alesp, o Parlamento Paulista tem avançado muito nessa discussão, criou recentemente a Semana da Liberdade Religiosa. Agora, na opinião de vocês, o que temos a avançar nessas questões? Olha, eu penso o seguinte, que para que haja diálogo, efetivamente, entre religiões muito diferentes uma da outra, em que tem culturas diferentes, nós não podemos ficar exclusivamente no âmbito do diálogo religioso estrito sensu. Tem que haver diálogo interreligioso e tem que, junto, não é, casado com isso, construir a paz, uma cultura de paz. Não é? Então, esse duplo objetivo tem que estar junto, porque se do ponto de vista essencialmente, exclusivamente religioso, não é? Como se isso fosse possível, há um pensamento que isso seja possível. Isso não é possível. Não é? Porque religiões de matriz africana, eu não posso entendê-las sem considerar cultura, e nem indígenas. Eu não posso. Então, a questão da cultura, ela está intrinsecamente ligada à questão da religião. Então, eu defendo assim, que nós devemos trabalhar a questão do diálogo interreligioso junto com a cultura de paz. Então, as melhores iniciativas de construir harmonia e paz entre as religiões têm sido essa, de colocar um duplo objetivo, não é? Diálogo interreligioso e também construção de cultura de paz. São dois objetivos gigantescos, não é, que a gente tem que unir. Trabalhar somente com a religião ou pensar religião exclusivamente é um engano. Não é? Nós não, sob esse aspecto, eu acho que nós só vamos lá na frente ter um resultado de proselitismo ainda violento. Então, a verdadeira religião, ela me parece que é algo a ser construído ainda, não é? A ser buscada ainda. Agora, eu acho importante frisar aqui da identidade nossa. Eu acho que todas as igrejas, todas as religiões têm direito e precisa mesmo, não é? Ter uma identidade forte, vigorosa, uma identidade e não perder a sua identidade, né? Eu acho isso muito importante. Esse processo de construção da sua identidade, de buscar a sua identidade, precisa ser garantido, inclusive, pelo Estado. Não podemos excluir desse processo, assim eu vou dizer, processo identitário, não pode ser excluído nenhuma igreja, nenhuma religião. Elas têm todo o direito de construção da sua identidade, de recuperar as suas raízes. Ela precisa isso. Agora, ao recuperar as raízes e ao entrar mais profundamente na minha própria tradição, eu sou obrigado, não é, a incorporar a cultura, a incorporar a arte, a ciência, as técnicas. Não tem jeito de ficar exclusivamente no âmbito da religião. Aqui, o diálogo com a matriz africana e com religiões de matriz africana, os protestantes, eles conseguiram, por quê? Porque os protestantes começaram a pensar assim, poxa, tem muito racismo no nosso interior, vamos combater o racismo. Não é? O diálogo era isso, o problema era racial, puramente, não era religioso. Aí nós começamos a combater o racismo, não é? Tinha até combate ao racismo, pastores que se dedicaram a combater o racismo. Só que aqui em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, foi o reverendo Olímpio de Santana. Eu acho que vocês já lembram dele. Ele é um dos fundadores do Fórum Interreligioso do Estado de São Paulo, que tem esse duplo, Fórum Interreligioso do Estado de São Paulo, de diálogo, de liberdade de crença e construção da cultura de paz. Não é? Ele começou isso. O Olímpio de Santana
Aí o Olímpio de Santana dizia assim, não dá para combater o racismo, não dá. A gente não vai ter sucesso se a gente não considerar a religião do outro, o respeitar a religião do outro. Ih, mas aí é complicado. Não, não tem outro jeito, não tem outro caminho, se não respeitar a religião do outro. Não é? Se nós queremos conviver em paz, nós temos que respeitar. Efetivamente, temos que respeitar. E eu acredito que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o artigo 19, não é? Que fala sobre liberdade de crença, não é? Nós precisamos vivenciar isso, divulgar e trazer para a nossa realidade. Né? Pastor Jair, Rafael Pinto, eu quero agradecer a participação de vocês nesse programa Em Discussão. Outras vezes estaremos aqui para discutir mais sobre o tema. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Este foi o programa Em Discussão especial de hoje. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal do YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Vale a pena. Participação.